Olá, pessoal. Olha só, estamos começando mais um podcast Via Mística aqui pelo meu canal. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva. Já clique aí, se inscrever no canal e depois também acione o sininho, que é para você ficar sempre atualizado de cada podcast que nós lançarmos aqui, com esses convidados incríveis que eu estou trazendo, porque olha, ó, é gente de primeira categoria. Então, se você se inscrever e acionar o seu sininho aí, além de ajudar a fazer o canal crescer, não é? E ter a visibilidade que a gente deseja ter, você também ficar atualizado de tudo que a gente posta aqui, tá? Hoje estou com um convidado muito especial para a gente falar de um tema que eu falo que eu nem gosto, né? Que é um tema que está na minha vida, sei lá, desde os meus 10 anos de idade, que é tarô. Olha só, tô com o Ney Naif. Tudo bem, querido? Obrigado, Claudinei, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado eu. Beijão a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Vamos falar de tarô? Vamos, claro, nossa vida, por que não? Não é? Eu falo, olha, Ney, se eu pensar, o primeiro tarô que eu ganhei tinha 10 anos de idade. Jamais imaginei que a minha vida ia girar em torno, né, Sim. do tarô e que o tarô fosse abrir tantas outras coisas para mim. Porque o tarô é isso, né? Ele é um grande abridor de portas. Ah, total, de almas também. Olha, Porque o tarô serve tanto para abrir portas e principalmente portas da vida, portas da alma, nos dar autoconhecimento, autoajuda, enfim, orientações, assim, fantástico. o tarô é tudo isso? Ou não? Muito mais. É só previsão? Porque a gente vem falando, é só Não, previsão. que nada, tarô é autoconhecimento, é autoajuda, é meditação, é magia, é terapia. Qualquer coisa podemos desenvolver com o tarô. Inclusive há filmes, novelas que também são baseadas nos arquétipos das cartas, né? Nas Verdade. imagens arquetípicas. Dá para você construir milhões de coisas com o tarô. Olha, gente, tá vendo só? Então fica conectado, porque durante o decorrer desse podcast você vai aprender tudo de tarô, porque eu tô falando com uma enciclopédia viva aqui do tarô, que é um dos maiores nomes do tarô no Brasil e no mundo, que está inclusive representando a gente fora do Brasil em vários congressos, em vários eventos. É diferente a visão do tarô das pessoas de outros lugares do mundo para o pessoal do Brasil? Sim, relativamente diferente, por diversos motivos, até históricos e culturais. O tarô no Brasil é muito jovem, é uma criancinha ainda, é um bebê. Posso dizer que desde a década de 1980 que nós estudamos tarô. Antes disso existia um tarólogo, outro, mas eram muito poucas pessoas. Tínhamos 2, 3, 4 livros. Na década de 90 nós tínhamos 10, 15 livros só no tarô. Nossa. Em contrapartida, tínhamos mais de 1.500 no exterior. Então, a divisão já era muito grande. Quase 1% só no Brasil, ou seja, nada. Nada. E sem contar que, por exemplo, você tem um estudo do tarô tanto na Europa quanto nos Estados Unidos desde o século XIX. Isso o tarô preditivo, o tarô esotérico, o tarô terapêutico, porque o tarô mesmo oracular de previsão já existia desde o século XIII e XIV na Europa. E nós, desde o século XX. Então, há um distanciamento muito grande dessa questão. E as pessoas realmente têm muito mais contato com as literaturas, com o estudo. E os congressos no exterior é muito mais comum do que no Brasil. No Brasil você tem 1 ou 2 congressos, que eu faço, inclusive, alguns simpósios, mas muito pouca coisa, né? Lá não, lá anualmente você encontra muitos congressos, enfim, e muitos estudos referenciais em relação ao tarô. Eles, de algum modo, eles estão muito mais avançados. Então, os congressos nos permitem, por exemplo, tive agora um congresso em Barcelona, no mês passado, ele permite você ter contatos com pessoas de diversos países, novos pensamentos, novas tendências, né, com o tarô. O que acontece? O tarô acompanha o seu tempo, acompanha a arte. Se você pegar o catálogo de tarô desde o século XIX para hoje, por exemplo, você vê uma série de referências artísticas, inclusive, né? E no tarô do século XVIII, XIX não falava sobre psicologia. Psicologia é uma coisa da arte do século XX. Não se falava sobre imagem arquetípica, coisa do século XX. Então, hoje não. O tarô realmente é muito estudado e desenvolvido dentro da sua simbologia devido ao crescimento cultural que nós temos no mundo. Olha, tem tanto tarô, gente. Hoje tem tarô de tudo que a gente puder imaginar, Tem. né? Estava falando de uma coisa importante que no século passado determinadas questões não eram questões tão vitais ou algumas não eram nem cogitadas, não é? Então hoje a gente vê tarôs que falam com simbologia LGBTQ e APN+, tarôs que trazem o lance da cultura, né, do povo, da etnia. Sim. Tem tarô para todos os gostos e motivos, né? Aliás, os tarôs nós chamamos transculturais, eles surgiram na década de 1970 para cá, que até então o tarô tinha uma simbologia clássica.
baseado no tarô de Marseille, desenvolvido lá pelo século XIII, XIV, XV. E essa simbologia durou por mais de 600 anos. Olha. Somente com o avanço da tecnologia, de novas formas de impressão e colorido das cartas, foi possível, então, o artista desenvolver a mesma imagem com a sua ideia, com a sua cor. Mas foi exatamente do estudo da psicologia e da transculturalidade, das imagens arquetípicas de Jung da década de 1960, que surgiram os tarôs transculturais, ou seja, começaram a pensar assim, o mago, a carta mago do tarô de Marseille significa o quê? O início, a pessoa que tem criatividade, desenvolvimento, o que dá o primeiro passo. Quem é essa pessoa, de repente, na mitologia grega? É Hermes Mercúrio, então vamos pintar Hermes Mercúrio. Ele é o mago. Ele é o mago. Quem de repente era a imperatriz? Podia ser de repente a Oxum, podia de repente ser a Deméter, podia de repente ser a Ísis. Então vamos pintar ela. Então começou a surgir a transculturalidade, que é analogia daquele símbolo, é análogo àquela mitologia. E aí foi desenvolvendo cada vez mais características. Como filmes, tem tarôs baseados em filmes. Olha. Tem aquela Housewife das esposas, tem a do Grigor, daquele do Sexta-feira 13. Senhor tem dos Anéis, Senhor dos Anéis. Game of Thrones. Nossa, tem tudo. Harry Potter. Harry Potter também tem. Por quê? Porque todo filme tem o seu antagonista, seu protagonista, tem o começo, meio e fim, e o tarô desenvolve isso. As cartas do tarô, eles falam do começo, meio e fim de qualquer situação. Todos os percalços que podem existir numa situação, o bem e o mal dentro de uma situação. Então, você pega uma novela, você pega um filme, você pega um livro, você consegue também entender a mensagem dos arcanos dentro daquela obra. Dá para dividir a novela, o filme, o livro, Perfeito. nos arcanos do tarô. Exato. Se você conhecer bem o tarô, você vê um personagem de uma novela, você fala, eu já sei onde é que vai acabar esse personagem. Esse é o diabo. E eu sei o que ele vai fazer, eu sei o que ele vai pintar, eu sei o que vai ter no final da novela, inclusive, com essa pessoa. Por quê? O tarô tem uma projeção oracular. Cada carta projeta uma tendência. Ele tem uma estrutura ali dentro. Então, quando você tem um arquétipo, que é exatamente uma vivência característica daquele personagem, e a nossa característica também, né? Então, você sabe qual é a tendência. Então, vamos supor, uma pessoa, falando assim, a pessoa, de repente, ela é muito tacanha, muito cabeça dura. Você sabe que ela vai sofrer na vida. Sim. Então, tem um arcano que, de repente, é muito inflexível, né? Então, tem o imperador, tem o sacerdote, o arcano 5, que são inflexíveis na sua posição, na sua condição. E se tem um personagem assim, eu já sei o que ele vai fazer ali naquele conto, naquela história. Como se está na mesa um consulente, eu sei qual é o comportamento dele. Dá para fazer a leitura do ser humano também. Do ser humano total. Fica mais fácil de viver, porque você já sabe com quem você está lidando. Sim, exato. Mais ou menos tipo signo, né? Você é de Libra, você é de Touro, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Sim. Se você consegue fazer a relação daquela pessoa com o arcano do tarô, dá até para você antecipar algumas atitudes da pessoa? Totalmente. Não só antecipar, como aconselhar. Aí que está o grande mote do tarô. É você entender a estrutura, entender a pessoa, aquele momento que ela está vivendo e aconselhar, olha, essa posição, esse pensamento, essa condição vai dar esse resultado. É isso que você quer? Se for isso, ótimo. Se não for, vamos mudar? Entendi. Então, por isso que é importante, às vezes, entender a construção. Então, por exemplo, temos assim, dentro do tarô, temos o pendurado, o arcano 12. Que é aquela condição que a pessoa é uma utopia, ela quer do jeito dela, daquele jeito, ela sonha um ideal de vida. Vê o mundo distorcido. Vê aquele, o mundo com óculos cor-de-rosa, né? O mundo é como ela quer, ela sonha. Todo mundo, ela quer que todo mundo seja como ela. Isso, poliana. É poliana. Acontece que, num arcano desse, eu já vou aconselhar a pessoa a mudar o comportamento dela, porque ela não vai conseguir ser feliz. Ela vai sofrer, ou ela vai querer mudar o comportamento alheio e não vai conseguir. Então, ou seja, a posição é confortável para ela. Mas a projeção ao longo do tempo causa infelicidade. Então, por isso que a necessidade de ser o próximo arcano, que é o arcano 13, o ceifador, o transformador, a morte, ou seja, mudar o comportamento. Então, a partir de determinados arcanos, a gente vai dando os aconselhamentos para ela chegar. Agora, por exemplo, eu tenho Imperatriz, o arcano do crescimento, prosperidade, desenvolvimento, ideias fantásticas, posições fantásticas. Olha, você está bem, você não tem o que mudar. Continua assim, porque o próximo arcano é imperador, ou seja, é manutenção dessa questão positiva que você tem na vida. Então, dependendo da carta, a gente pode dar os aconselhamentos para a pessoa, olha, pode dar projeção positiva? Continue assim. Agora, está dando projeções negativas? Vamos mudar? E aí também a gente observa isso em filmes, novelas e na nossa própria vida. O tarô fala da vida e da alma humana. Muito bom. Você estava falando da questão do tarô transcultural, né?
E nas suas obras você faz algumas divisões de tarôs, não é? Então você tem os tarôs que são clássicos. Sim. Quais seriam essas divisões e quais as diferenças de um tipo de tarô para o outro? Basicamente, podemos classificar dos clássicos, que são os tarôs tradicionais, onde você olhou a carta, você na hora identifica. É baseado no tarô de Marsella. E pode até ter cores diferentes, ou algum modo de estar a imagem da carta desenhada diferente, mas você imediatamente reconhece. A carta 1 é o mago, a carta 2 sacerdotisa, a carta 3 imperatriz, você reconhece todas. Os transculturais já começaram na década de 1970. Então, ali você precisa ter um certo conhecimento, não só do tarô, quanto da mitologia ou da história que ele foi agregado, para você entender, peraí, o mago significa tal coisa, por que ele usou tal mito, ou tal deus, ou tal deusa, para designar aquela carta? Então, os tarôs transculturais começam nesse ponto. Na década de 1980, então, começou uma outra arte. Aí já entra mais contemporâneo, já mudando um pouco as formas, já deixando a coisa mais estilizada, de acordo com o pensamento do próprio autor ou artista plástico. E começa a haver modificações na imagem. Só com o conhecimento da base clássica, ou às vezes até da própria história do autor, que você consegue identificar. Então, os tarôs modernos ou os mais contemporâneos, você às vezes não consegue identificar a imagem se você não tiver um conhecimento simbólico ou até histórico daquela estrutura. Mas uma vez que você conheça, imediatamente você consegue entender a carta. Hoje em dia é uma mescla muito grande, porque há um capitalismo nas editoras. Que capitalismo é esse? Eles precisam lançar um catálogo todo ano de tarô. E ela pede ao artista plástico, que não é esotérico, não é místico, não conhece nada, ela dá na mão dele meia dúzia de livros, 10 tarôs e fala assim, olha, eu quero algo novo. Ele vai, como artista, ele vai desenvolver algo novo, bonito. Mas, às vezes, num arcano ou outro, numa carta ou outra, ele não vai colocar a imagem correta, a ilustração correta. Então, por exemplo, temos o eremita. Se na carta do eremita eu encontro uma ilustração, de repente, de uma coruja, está adequada a ele, o que fala de sabedoria, entendimento. Se encontrar de uma serpente, de uma cobra, também está relacionado a ele, que fala da sabedoria, do Ouroboros, do conhecimento. Quando encontro na carta dele um leão, águia. Uma águia, já não faz muito sentido esse símbolo estar com ele. Então, por isso que é importante vocês conhecer simbologia, para que o artista plástico possa, então, desenvolver um tarô de acordo com o arquétipo, de acordo com o sentido da imagem arquetípica daquele arcano. Então, a partir daí, é que há as diferenças, as dificuldades de você comprar um tarô, ele vira de coleção. Ele não é um tarô, às vezes, para usar. Há uma tendência de misturar também, às vezes, cartas. Nós temos, estruturalmente, algumas divisões. Uma aguinha. É que eu falo muito. Eu falo muito e falo rápido, né? Mas é que tem muita sabedoria que mesmo, gente. Aí, o que acontece? Existe na história e estrutura do tarô, tem o tarô de Marsella, que é o tarô clássico, dele baseado em todos os tarôs. Temos o tarô de Arthur Waite. Isso. Que ele vem revolucionar a arte do tarô. É clássico ou não é o tarô de Waite? Ele é o clássico moderno. Ou ele tá no abismo? Tipo... Não, no abismo não tá, no não. Abismo. Não. Ele é um clássico bem moderno. Eu diria que ele deu uma contemporaneidade ao tarô, não só nas imagens, quanto nas cores, quanto na estrutura. É tipo assim, se a gente fosse fazer um paralelo nas idades, idade antiga, idade moderna, contemporânea. Ele é uma moderna, idade moderna. Exato. Não é nem contemporâneo nem antigo. Ele traz É híbrido. Um híbrido. Aliás, eu chamo esse tarô híbrido. Por que eu chamo ele de híbrido? Porque ele vem, primeiramente, colocar uma mudança entre o arcano 8 e o arcano 11. Ele modifica a posição das cartas e modifica o arcano 8 é a justiça, ele coloca como a força, o arcano 11 é a força, ele coloca como justiça. Primeira vez na história que foi feito isso. Primeira vez na história que foi feito isso. Por uma razão da fraternidade em que ele frequentava, que ele foi diretor da Golden Dawn. Isso. Tem um fundamento mágico nesse processo, porque o tarô era usado também em meditações e magia dentro dessa fraternidade. Ele escreve no livro dele que isso tanto faz para o leitor de tarô, que ele não ia dar nenhuma explicação, porque isso pertencia a ele e à ordem dele. Ele não ia falar dos segredos da ordem dele. Algo secreto. Mas ele deixava bem claro que para a leitura do tarô, isso não influenciava em nada, porque as imagens continuavam as mesmas. Ele mudou só um número, ele só inverteu a posição. Porque no tarô é importante a simbologia, não é importante o número da carta. Uhum. Existe, obviamente, uma sequência, mas se você começa a se basear muito pelo número da carta, você pode ler errado.
Então é importante ver a simbologia. Até porque essa sequência ela é mais moderna do que a gente imagina, Assim, né? Já teve várias sequências, não, né, várias sequências. Inclusive, os primeiros tarôs nem tinham número. Isso. Os primeiros tarôs não tinham número nem nome. Eles vieram a ter número e nomes 200 anos depois, historicamente falando. Primeiro número, depois nome, depois número e nome. Nomes diferentes. Nomes diferentes, algumas cartas mudaram de posição, até que mais ou menos no século XVII para cá é que elas se fixaram no que hoje nós conhecemos, não só de sequência numérica, quanto de nomes. E outro detalhe do Waite também foi que, pela primeira vez na história, ele pinta, ele retrata os arcanos menores em imagens. Sim. Então, muita gente estuda o tarô de Waite por ser mais fácil lidar com os arcanos menores. Mais intuitivo, né? Porque, olha só, são 78 cartas. 56 são dos menores e 22 dos maiores. Os 22 arcanos maiores, é fácil, tem as imagens lá, você consegue entender. Mas dos 56 arcanos menores, nos clássicos... Dificílimo, gente. Era duas tacinhas, duas tacinhas, moedinhas. Nossa! E aí, paus, espadas, o negócio se confunde. Se confunde. Porque você tem que conhecer, aí sim, a estrutura numérica, você tem que conhecer os naipes, os elementos, para você poder entender a carta. O Waite, o que ele fez? Ele acabou desenvolvendo uma analogia do significado daquela carta para uma imagem. Então, por exemplo, você tem lá, vamos supor, o 3 de espadas, que significa sofrimento, dificuldades, tristezas. Ele foi desenhado um coração cheio de espadas. Então, ele, na verdade, ele não é diferente. Ele somente colocou análogo, o significado para aquela outra questão. Por exemplo, o 10 de copas é 10 tacinhas, né? O número 10 e 10 tacinhas. É felicidade, amor, harmonia, alegria, desenvolvimento, tudo que você possa imaginar de maravilhoso na vida. Ele coloca o quê? Coloca uma família com arco-íris, uma fazenda feliz, repleta, cheia. Mundo perfeito. Final feliz, né? Ele transpôs o significado da carta em imagens. Então, realmente, isso foi um grande passo para a leitura do tarô. Mas aí entra a questão, se você não souber por que ele fez isso, se você não entender o tarô clássico, que é o tarô de Marcelli, você não só não vai entender não só o tarô dele, como outros tarôs. Nenhum, né? Nenhum, porque é a base. Então, ou seja, e muitos outros tarôs começaram também a desenhar os arcanos menores, baseados no significado do arcano. Mas ele vem romper com essa tradição esotérica, mística, ocultista, simbólica, e colocando imagens. Então, por isso que ele é muito divulgado, esse tarô, mas ele se aproxima muito da linguagem clássica, embora ele seja usado muito nas leituras herméticas de fraternidades, mas ele está baseado no tarô de Marselha, no básico. Então, isso é importante. O Arthur Waite, ele tem um fator histórico importantíssimo no tarô, como também nós temos, vamos supor, um século antes, mais ou menos, nós vamos ter o Papus, juntamente com Eliphas Levi, que também trouxeram o tarô para dentro do hermetismo. Começaram com isso, né? Exato. Acho que o Levi foi o primeiro a fazer a fazer a relação tarô e cabala, tarô e artes herméticas, árvore da vida e as letras hebraicas, que antes também não tinha. Então, tem alguns personagens importantes na história do tarô, porque faz parte daquele tempo. Então, hoje nós temos o tarô que nós temos hoje, de livros escritos, desculpa. Hoje nós temos os livros que são escritos de tarô hoje, e em nada se comparam aos livros do século XIX, que são históricos. Eu sempre digo, olha, vamos parar de ler esses livros do século XIX, que eles são históricos, você deve entender como era o pensamento à época. Mas para a leitura do tarô, nós temos livros maravilhosos, que foram escritos na década de 1970 para cá. Sim. Todos eles realmente têm uma boa literatura do final do século XX, início agora do século XXI. Mas tem muitos livros do século XIX que realmente servem somente para contar história mesmo. São históricos e de referência histórica, né? Exatamente. Né? Existe alguma diferença, Ney, naquilo que a gente vai colocar em termos de interpretação, né? Entre a escola francesa e a inglesa, por exemplo. É diferente ler o tarô de Marselha para ler o tarô de Waite? Porque, por exemplo, o Waite baseou toda aquela simbologia, o significado das cartas, nos estudos da Golden Dawn. Agora, e antes disso, se a gente pegar ali o desenvolvimento das divinações que vem lá desde 1400, 1500, que não tinha a Golden Dawn ainda, há essa diferença de interpretação? Porque eu já vi alguns estudiosos do tarô falando que sim, que há essa diferença. Por exemplo, o 5 de copas, que hoje a gente identifica como uma carta que traz tristeza e tal, eventualmente, numa outra leitura, pode não ser, pode ser uma felicidade amorosa. Tem essa diferença? É real?
Eu diria o seguinte, que essa pessoa precisa estudar mais um pouquinho. Muito bom. Estudar mais um pouquinho a simbologia, a história, a estrutura, entender o porquê que houve a inclusão do hermetismo dentro da leitura do tarô. Nós podemos colocar o seguinte, hoje nós temos duas linhas de pensamento dentro do tarô. A dos simbologistas, que são os tradicionais, e a dos cabalistas ou herméticos, que seguem exatamente toda a questão da egrégora cabalística. Porém, mesmo dentro dessa linha de pensamento cabalista, existem também duas vertentes, a escola francesa e a escola inglesa. Uhum. O que acontece? Nós podemos relacionar eles com a árvore da vida? Podemos. Com letras hebraicas também podemos. Mas eles têm uma finalidade. A finalidade, dentro das ordens, quando foram desenvolvidas, era para meditação, para um fundamento mágico, para um fundamento de autoconhecimento. Não era um fundamento de previsões. Uhum. Não era um fundamento para você falar sobre amor, sexo, drogas e rock and roll. Uhum. Nada disso, entendeu? Nada disso. Nada profano. Era contemplativo. Era contemplativo, essa coisa de quem eu sou, para onde irei. São sociedades secretas e herméticas, que eu diria que não são mais secretas, são discretas Isso. hoje em dia, né? Não tem Algumas mais nada. nem tanto discretas. Nada. E então eles desenvolveram muito uma leitura, nem leitura, era um desenvolvimento realmente de desenvolver a alma, o intelecto, porque através dessas imagens também você pode desenvolver o autoconhecimento e desenvolver coisas espirituais na sua vida. Filosofar, o tarô serve a isso também. Agora, essas escolas não costumam fazer previsões com o tarô. Tá bom. Agora, o leigo, que ele vai, de repente, não pertence à fraternidade, ele vai querer ler sobre aquele assunto. Então, aí começa a divergência. Existem livros onde o arcano mago é Aleph, pela letra Aleph, e outros livros onde o arcano mago é Bet. Começa por outra questão. A letra Aleph, em alguns tarôs, o louco é letra Aleph, em outros tarôs, o louco é Shin, em outros é Tal. Então, vamos assim. Agora, cada letra que você... E tudo faz sentido, né? Depende da visão. Porque cada escola tem um fundamento mágico. Aí é que está a diferença. Acontece que esses tarôs saíram das escolas mágicas e foram publicados de ordem profana. Então, hoje todo mundo quer entender aquilo fora da ordem. E não tem como você entender aquilo fora da ordem. E muitas dessas ordens já nem existem mais. Agora, foram tarôs desenhados, estão públicos, estão aí na mão das pessoas, e as pessoas estão desenvolvendo leituras em cima desses tarôs. Agora, todo mundo quer saber, na verdade, quando vai amar, quando vai casar, se vai dar certo o crush, se vai beijar na boca, se vai viajar, se vai ter o dinheiro, se vai ter promoção. Então, o que eu vejo muito do discurso dessas pessoas que falam sobre hermetismo, cabala, árvore da vida, e estudam milhões e milhões de coisas, na hora de jogar vai falar de quê? Amor, sexo, droga e rock and roll. Não tem como fugir disso, né? Olha, em todos os meus anos, foram raras pessoas que chegaram até mim para perguntar sobre como está a minha espiritualidade. Como está as mensagens espirituais para mim, como está meu mundo espiritual, como está minha alma transcendental. Eu quero me conhecer, não. As questões são sempre essas, sempre mundanas. São os dilemas humanos, né? Então, o que eu diria? Quem estuda tarô tem autoconhecimento. Quem joga tarô tem autoajuda. Nós precisamos fazer essa dicotomia. Eu estou estudando tarô, posso desenvolver autoconhecimento com ele através das leituras herméticas? Posso. À medida que eu vou estudando o tarô, os arcanos, a cabala, eu vou também entendendo a mim, ao mundo, as pessoas. Mas a leitura de tarô, que é você embaralhar as cartas e fazer uma pergunta, essa é uma questão profana do tarô. E dentro desse processo eu posso ter adivinhação, previsão, posso ter terapia, posso ter meditação, posso ter magia, eu posso fazer qualquer coisa para que eu chegue a um determinado ponto de equilíbrio pessoal. Então, e voltando à questão das duas escolas, elas inclusive são contraditórias em todos os estudos. Porque quando elas colocam as mesmas cartas nos caminhos da árvore da vida, elas se modificam, porque como elas vão ter letras diferentes, elas vão estar em posições diferentes dentro da árvore. Então, essas posições identificam o grau da ordem que a pessoa estuda ou frequenta. Como hoje essas ordens não existem mais, fica difícil você, às vezes, se dedicar a um estudo ou outro, então há muitos conflitos. O que eu digo sempre é o seguinte: quer estudar tarô? Existe uma questão nos livros. Vai lá, pega, lê o 7 de ouros.
Se o Sete de Ouros, um livro, falar sobre prosperidade, crescimento, desenvolvimento e abertura de vida, ele é a linha dos simbologistas. Não importa se ele fala de cabala ali dentro. Mas se esse Sete de Ouros falar de prejuízos, fracassos e problemas, essa é a linha dos cabalistas. Porque ali, dentro da ordem, ele tem um outro desenvolvimento de leitura sobre essas duas cartas. Também 2 de espadas, cavaleiros de espadas, tem alguns pontos chaves entre uma literatura e outra. Mas para identificar logo que tipo de leitura que eu estou tendo, é bom já ir logo nesses 2 arcanos que você já vai saber qual linha de pensamento. Se não for a que você está estudando, não compre o livro, que você vai perder dinheiro. Só isso. É uma coisa muito simples. Ó, tá vendo? Dicas de Ney Naif aqui para os tarólogos que estão começando. Aliás, tem muitos, né, que tem várias dúvidas e que se perdem nas literaturas, né, Ney? Porque são livros e livros e livros e eles se contradizem muitas vezes. Se contradizem por causa disso. Existem basicamente 3 correntes. A dos simbologistas, a dos cabalistas da linha inglesa e a dos cabalistas da linha francesa. Que às vezes nem eles sabem quem é um e quem é outro. Então, por exemplo, no meu primeiro livro, que é o Tarô, Simbologia e Ocultismo, ele é um livro que foi revolucionário no Brasil. Quando eu lancei ele em 2000, me jogaram pedras. Porque eu falei que o tarô não tinha vindo do Egito, nem foram os ciganos que tinham trazido o tarô para cá, para o Egito, né, nem para a Europa. Historicamente, isso não existe. Isso foi uma história lenda. Que foi uma lenda, uma história que foi inventada aí mito fundador. Pelo Antonin de Gebelin, em 1780. Tem lá os seus motivos, seus fundamentos, mas depois foi provado que não. Então, lá no exterior, isso já está mais do que discutido, isso não procede. Superado, já desde o início do século XX. Até porque descobriram a Pedra Roseta e descobriram que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E aí eu fui o primeiro no Brasil a escrever sobre isso, a falar sobre isso, a trazer a história do tarô escrita, história registrada, não lendas. Aquilo que existe em museus, bibliotecas, que já existia lá fora, né? Não trouxe nada de novo. Eu só reproduzi o que eu estudei, consegui ter acesso, né, a esses livros e a bibliotecas e a museus, eu trouxe para cá. E realmente foi um alvoroço enorme. À época não tinha internet, não tinha essas trocas todas que nós temos hoje, não tinha livros falando sobre a história do tarô no Brasil. Imagina a tia taróloga que achava que o tarô tinha vindo do Egito. Nossa, queria te matar. Não foi. Eu me lembro... já te viu, não sabe nada do que tá falando. Veio do Egito, sim, a minha avó era egípcia. Exato. Né? Mas foi por causa disso, exatamente por esse grande movimento, que eu fui convidado no programa da Marília Gabriela para falar sobre esse assunto e também da Patrícia Travassos, que ela tinha aquele programa Alternativa à Saúde. E eu me lembro quando eu falei sobre isso e ela levou um choque, a Patrícia Travassos. Falou assim, como assim? O tarô não veio do Egito? Como assim? E eu olhei para a cara dela quase dei risada, porque realmente foi um susto, né? Porque ela estudava tarô, ela gostava do assunto e para ela o tarô tinha vindo do Egito. Nossa, desconstruiu o mundo fantástico da Patrícia. Então, foi ótima a entrevista, a gente conversamos bastante, depois com a Marília Gabriela. Enfim, isso que é interessante, às vezes você trazer assuntos que é convergente e as pessoas, às vezes, não acreditam na história, né, que foi o que aconteceu à época. Então, muita gente fala que os meus livros são um divisor de águas de estudo do tarô no Brasil. Depois teve o volume 2, que é Tarô, Vida e Destino, que falava sobre 78 arcanos, mas sobre esse ponto de vista não só da previsão, quanto também de autoconhecimento. Então, ali eu agrego uma série de informações sem falar de hermetismo. Uhum. E por isso que talvez as pessoas se interessaram muito pelas minhas obras, que eu falo do tarô pelo tarô. Pela sua simbologia, pela sua estrutura, pela sua história, pela sua filosofia. E não tento explicar o tarô pela numerologia, não tento explicar o tarô pela astrologia, nem pela cabala, pelo seu significado único e primeiro, que é símbolos. Simbólico. É simbólico. Então, se você entender a simbologia do tarô e a estrutura do tarô, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, você vai ter uma leitura fantástica. Perfeito. Você estava falando de algumas peculiaridades, como a questão do tarô veio do Egito, né? Quais são ainda as lendas que você acha que continuam associadas ao tarô e que não tem qualquer fundamento? Tipo, além da lenda do Egito, que não pode jogar tarô depois das 6 horas da tarde, tem tantas. Aí nós vamos entrar na questão psicoespiritual, né? Então, por exemplo, não pode jogar tarô sexta-feira, a mulher não pode jogar o tarô menstruada, tem que ganhar o tarô. Tem que ganhar o tarô, não pode cobrar pelo tarô. E tudo isso é uma mistura de religiões afros que nós temos e também kardecista.
O kardecista que tem aquela questão, é seu dom, então você não pode cobrar, né? É doação. E eu falo, eu não sou kardecista, tá? Então eu posso cobrar. Exato. Né? Até Então, porque sempre foi, gente, uma função profissional, né? Você pega o Eteila, que foi um Sim. grande... aliás, bom você falar, Eteila foi o primeiro Primeiro tarólogo profissional profissional do tarotista em 1800 e alguma coisa, 1810 mais ou menos. Aclamadíssimo, né? Sim, sim, famosíssimo na França. Famosíssimo. Então, quer dizer, já era uma função profissional. E era uma época que as mulheres jogavam tarô. Ele foi considerado o primeiro homem profissional, tarólogo, a jogar tarô. Ele foi muito criticado à época por causa disso, que era uma arte feminina, e era uma época misógina, inclusive. Isso. E ele foi execrado por causa disso. Inclusive, um dos livros do século XIX falam muito do Eteila como alguém que não merecia crédito, porque só os homens que não jogavam o tarô como previsão, e sim como cabala. Foi o primeiro tarólogo a tentarem cancelar no mundo. Foi, exatamente. Foi daí Nem tinha cancelamento, provavelmente foi o primeiro. Foi o primeiro, exatamente. Né? Porque ele trabalhava a questão de previsões e ele ensinava o tarô também. Ele foi um dos primeiras pessoas a ensinar tarô de forma pública. Né? Ele tinha cursos Mostrar abertos. que era um método, que não era um dom. Exato. E o pessoal de fraternidade achava que ele não podia fazer aquilo. Aquilo tem que ser secreto. Ninguém podia saber, além dos grandes homens e pensamentos e filósofos da época, né? Então ele realmente foi execrado por causa disso. Eu diria que ele iniciou muito desse tarô dito urbano, que é aberto à sociedade, qualquer um pode ler, estudar, não precisa ter nenhum dom. Aliás, essa questão de dom do tarô não existe. É outra lenda. É outra lenda. Você tem que ter um dom, você tem que ser médium. Médium brasileiro. Lá fora não existe isso. Eu falo uma coisa, Ney, que eu falo assim, gente, se você é médium, se você é psíquico, se você é intuitivo, você não precisa de um instrumento. Você fecha o olho e vê. Fecha o olho. Pega o copo d'água aqui, é? bota no rosto aqui, já vai começar a ter as visões. Nem precisa do copo Ou d'água, nem né? do copo d'água, olha. Você já fechou o olho e vê. Quer dizer, a partir do momento que você tem um instrumento, Sim. aquilo faz parte de uma metodologia. Sim. Né? O tarô talvez vire uma ponte para o vidente, mas ele não está lendo o tarô. Isso. Pode ser uma leitura que tenha um toque especial. Sim, Mas não necessariamente, não. né? Eu diria que até um ateu pode estudar tarô. Uma pessoa que não tenha crença nenhuma pode estudar o tarô. O tarô não precisa de crença. Aliás, o tarô não está ligado a religião nenhuma, a segmento, a fraternidade alguma. O tarô é livre para qualquer pessoa. Até porque, já partindo dessa história das lendas, né? Que já viu que não tem nada a ver, viu, gente? Pode cobrar, não tem problema. Pode jogar depois das 6, pode jogar de sexta e Sim, tudo. menstruada, não tem né? problema. Partindo para uma coisa importante. O tarô não surgiu de nada mágico. Ele era um jogo de salão, Sim. não é? Ou seja, que acabou se transformando em oráculo. Ou seja, ninguém está desconsagrando alguma coisa. Não, muito ao Não é? contrário. Eu acho que foi uma grande, talvez, descoberta do homem. Ele desenvolveu uma coisa intuitiva. A primeira foi a meu roda, a pensamento. segunda foi o tarô. Exato. Foi uma coisa intuitiva que ele começou a jogar. Isso existem relatos de época, no século XIV, XV, de pessoas escreviam poemas, escreviam relatos. Que esse jogo que me faz pensar? Porque eles jogavam jogatina, né? Dinheiro. Aí a pessoa perdia dinheiro. Por que o diabo me faz sempre perder dinheiro? Por que o louco eu sempre faço apostar, né? Essa rainha de espadas. Por que saiu essa carta? Então, as pessoas começaram a pensar sobre o significado daquela carta. Às vezes a pessoa estava muito apaixonada, de repente pegava uma imperatriz. Mas por que eu peguei justo essa carta agora que eu estou pensando em tal pessoa, Rainha de né? copas. Uma rainha de copas. Então, foi por associação. Aí vinha um cavaleiro. Isso. O que nós temos registro, a primeira cartilha histórica que nós temos sobre cartomancia, usando o tarô, é uma cartilha de 1540, de Francisco Marcolini, que ele fez uma relação com os arcanos maiores com os naipes de ouros. É uma jogada assim, se sair tal carta, acontece tal coisa, tal carta, outra coisa. Então ele desenvolveu um método e começou a jogar. Receituário. Um receituário, exatamente. É o primeiro registro que nós temos. E quando os ciganos chegaram à Europa, em 1420, 1430, o tarô já existia na Europa. Então não foram os ciganos que levaram. Não foram os ciganos que o trouxeram. Não foram, absolutamente. Historicamente isso está comprovado. E nem que o tarô veio do Egito, porque
não há nenhum registro, nenhum símbolo que agregue o tarô ao Egito. Isso historicamente falando, documentalmente falando. Até porque está todo dentro do imaginário europeu antigo, né? Exato. As cartas. Não dá para você fazer qualquer correlação com o Egito. Não. E o que nós temos é exatamente assim. Final do século XIII, início do XIV, é que tem os primeiros registros de cartas. Tudo isso documentado. Ah, mas o tarô foi proibido pela igreja. Não foi proibido foi proibido a jogatina. O tarô não era proibido. Ninguém foi para a fogueira. Né? O vício. O tarô foi proibido? Foi, mas pelos reis. Sabe por quê? As pessoas deixavam de trabalhar. Então o tarô foi proibido jogar durante a semana. Só podia sábado, domingo e feriado. Muito bom. Entendeu? Então, ou seja, ele foi proibido pelos reis porque as pessoas... Foi uma febre, imagina, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha videogame, celular, não tinha nada. Eles só sabiam jogar dados e tetractes e xadrez. Então, as cartas foi uma febre quando ela surgiu. Todo mundo jogava cartas. Todo mundo queria saber aquele jogo, isso a Europa inteira. E muita gente deixava de trabalhar para jogar cartas. Ainda deixa, né, Ainda gente? deixa. Por aí. Porque, então, infelizmente, por isso que foi proibido. E a igreja proibiu exatamente por causa da jogatina, de perder dinheiro com vício. Uhum. Então, aí sim, ela proibiu a quem seguia era cristão, não podia jogar cartas pelo vício. Mas não porque era uma arte divinatória. Não porque era uma arte divinatória, não porque era uma arte diabólica, porque o tarô sempre teve o arcano diabo, arcano 15 dentro dele. Isso... Muito, inclusive, assim, tem o caso do Visconde Sforza, em que houve o casamento da Maria Sforza com o Visconde, e que foi exatamente o cardeal da família que encomendou um tarô de presente para o casal. Uhum. E nesse tarô tinha o quê? Tinha o diabinho no meio. Uhum. Então, porque era lúdico. Tinha era uma Papa também. Tinha um Papa também, mas era brincadeira. Então, não era uma arte divinatória ligada ao diabo. Tinha carta do diabo ali, inclusive. Mas era algo lúdico, algo de brincadeira. Vamos brincar com o diabo. Uhum. É bem assim a história. Então, não era proibido a produção do tarô na Europa, nem durante a Inquisição, nem nada. Só era proibido jogar no meio da semana, no horário de trabalho. Fora disso, podia brincar com o tarô ou jogar o tarô. Olha só, tá vendo? Não há um relato de alguém que tenha sido condenado à fogueira pelo tarô. E o tarô já existia na época que as pessoas foram condenadas à fogueira. De 1200 e pouco, quando surgiu a Inquisição, até 1840, quando terminou ela. O tarô conviveu pelo menos quase 400 anos ali com tudo isso. Sim. E ninguém foi condenado por causa disso. De forma alguma. Hoje né? Provavelmente algumas pessoas até do clero jogavam o tarô como uma arte divinatória. Sim, com certeza. Não é? Se a gente pensar que os grimórios de magia, muitos deles foram escritos por papas e por pessoas do alto clero, você imagina o tarô, deve ter sido usado em algum momento. Não duvido nada. Mas ele não foi proibido pela igreja a um ponto de ir para a Inquisição ou ser queimado porque era bruxaria ou alguma coisa do nível. Porque um detalhe até da bruxaria, era tudo viúvas, as coitadas, porque a igreja queria os bens dela, né? Então ficava acusando as pobres coitadas que tinham uns pactos lá com eles. Então, provavelmente, como a gente não tem nenhum desses relatos ligando as cartas com a Inquisição ou mortes, provavelmente em nenhum momento isso teve associado a nada mágico naquela nada. Exatamente. Né? A nada que... Era simplesmente um jogo de diversão. Sim. E mesmo a adivinhação, talvez não considerassem tão forte como, por exemplo, hoje. Como hoje nós desenvolvemos muito a leitura com o tarô, muito mais do que... Você pega as cartilhas do século até o século XIX, sim, as mensagens são muito pequenas, visto que a sociedade também era pequena. Quem nascia alfaiate ia morrer alfaiate. Isso. Quem nascesse loiro ia morrer loiro, porque ninguém pintava os cabelos, né? Essa pessoa ela não tinha ascensão a outras classes sociais. Então, ela tinha aqui a vida dela muito bem determinada. Se ela era de uma religião, ela ia morrer naquela religião. Então, se ela nascesse em tal cidade, ela ia ficar em tal cidade. Então, a sociedade era muito determinada e localizada. Com talvez agora no século XX, depois das primeiras grandes guerras, houve uma modificação muito grande no mundo. Então, houve a imigração muito forte, as pessoas começaram a ter que trabalhar, a mudar de classe social. Hoje já não tem mais as classes ditas tradicionais. Hoje a pessoa pobre pode ficar rica, a rica pode ficar pobre. Então, ou seja, mais ou menos. Mas tudo bem. Mas não há nada que proíba. Não há nada que proíba, entendeu? Não é até fácil, mas pelo menos você tem mais ascensão. Isso. Hoje você tem a profissão que você quer. Antigamente você tem que seguir a profissão do seu pai. Hoje a mulher ela pode trabalhar, ela não podia trabalhar, ela tinha só casar e cuidar dos filhos. Então, o século XX para cá mudou muito a sociedade. E o tarô teve que acompanhar esse tempo.
Então, por exemplo, não havia divórcio até o século XIX. Existia um outro, óbvio, mas não era algo que qualquer um pudesse pedir, como, não quero mais viver com você. Não era legal, né? Eu não quero mais viver com você, eu não gosto mais de você, quero ir embora. Tchau. Não é mais assim. Agora, a pessoa pode fazer isso. Então, a linguagem do tarô mudou muito, porque o tarô acompanha o seu tempo. É isso que a gente tem que entender. O tarô acompanha culturalmente tudo. Então, se você pega os livros do século XIX, os livros do século XVIII, é diferente dos livros do século XX, que é diferente do século XXI. Até porque o tarô é vivo, né? Exatamente. O tarô é vivo na imagem, no desenvolvimento da cor dele. Agora, por exemplo, tem os tarôs digitais. Agora vai ter os tarôs também. Aqui, ó. Tem o tarô digital, né? Aliás, a gente estava falando que a gente tinha tarô. Tem aqui no meu celular. Exato. Tem o tarô digital que funciona, porque é aleatório. Aliás, fale sobre isso, né? Porque tem muita gente que tem ainda preconceito, não é? Com o tarô digital. Ai, que não funciona, tem que ser nas cartas. É um sistema randômico, como outro qualquer, como o sistema do tarô. E aí nós vamos entrar numa questão cultural, por exemplo. Antes do advento da internet e da webcam, né, as pessoas achavam que o tarô só podia jogar presencialmente. E a pessoa tem que tocar na carta. Porque se não tocasse na carta, não vai passar energia. Né? E é o seguinte, nós estamos trabalhando com o mundo espiritual, transcendental. Nós temos nosso corpo físico, ele é a condensação do mundo espiritual. Mas é atemporal tudo, né? Tudo. Então eu tenho aqui meu corpo espiritual à minha volta. O meu corpo físico está aqui, mas o espiritual está em contato com todo mundo. E o tarô é esse mundo espiritual, esse mundo transcendental. É algo suprafísico. Não é eu que tenho que tocar nas cartas. Não é eu que tenho que estar presencialmente. Por exemplo, às vezes a pessoa ela pode estar aqui e ter um filho, alguém do outro lado do mundo. Então, quer dizer que ela não vai poder se conectar com essa pessoa. Ela não vai poder, de repente, jogar um tarô para essa pessoa para saber como ela está, se pode ajudar ela ou não. O tarô pode tudo em qualquer época ou tempo. Então, não tem essa de estar presencialmente. Não tem essa de ter que tocar no tarô. Você tem que conhecer o tarô e conhecer o sistema de leitura dele. Mas eu posso jogar tarô pelo telefone. Então, olha só. Ainda começou na década de 80, 90, começou a leitura por telefone. 900. Você lembra? Liga já, né? Já. Então, depois teve a webcam, teve a pandemia. Ninguém pôde fazer presencialmente nada. E as pessoas observaram que é possível, sim. Temos orientações médicas, psicológicas, trabalhar pela internet. Fazer ritual na internet, tudo. Então, eu acho que quebrou muito paradigma também a pandemia. Ela nos ajudou a evoluir, talvez, não só tecnologicamente, quanto também espiritualmente. Entendemos que nós não somos seres físicos que temos que estar lado a lado. Nós podemos estar distante, numa egrégora espiritual, energética superior, e aí criar, enfim, essas orientações todas. Distantes, porém juntos. É claro, sempre. Ney, para quem está começando agora, quais são suas dicas de ouro para ter um caminho seguro de aprendizado no tarô? Bom, primeiramente, frequentar minha escola online de tarô, Ney Naif, né? Que, aliás, é ótimo, viu? Super vale a pena. Eu digo assim, aprenda tarô de verdade. Eu acho que na pandemia houve um crescimento muito grande da arte do tarô, teve muita gente estudando tarô. Só que muita gente muito entusiasta com o tarô começou a dar aula de tarô. E aí deu muitas aulas fragmentadas. E aí, óbvio que também teve, de algum modo, profundamente correto, mas as pessoas queriam mais. E às vezes as pessoas também não podiam dar mais. Então, a nossa escola oferece, não só para iniciantes, quanto para profissionais ou avançados, todo o suporte, não só online. Temos durante as aulas, elas são gravadas, mas também temos aulas ao vivo. Nas aulas gravadas tem acompanhamento, então a pessoa faz avaliações, inclusive, com nossos coordenadores, orientando sempre o melhor modo de leitura, como deve ser lido. Agora, essencialmente, eu acho que deve evitar muito ficar buscando no YouTube vídeos explicativos, porque existe muita coisa que é bom e muita coisa que não é bom, não é correto. Às vezes a pessoa é entusiasta do tarô, e ela acha legal, ela começa a falar, mas às vezes não tem a estrutura ou não tem o conhecimento prévio para ver se aquilo realmente está bom ou não está bom. E uma coisa importante, gente, a construção do saber é uma coisa primordial, porque uma vez que você começa pelo caminho errado, você provavelmente vai seguir o caminho errado a vida inteira. E para se limpar, né? E para limpar pra esse se caminho... limpar, cara, é muito difícil. É difícil. Para desconstruir, às vezes, uma ideia, um conceito. Por exemplo, quem começa, eu falo o seguinte... Não comece estudando livros de Papuzi nem Eliphas Levi.
São livros históricos. Ninguém vai entender nada. É aí a pessoa vai querer entender aquilo e vai cada vez mais pirar, emaranhar, porque isso é um pensamento do século XIX. Acho que nem eles entendiam, viu, gente? Porque é tudo tão difícil. É hermético demais. É hermético demais. Tem que ter um conhecimento prévio de muitas outras coisas. É um livro que você pode ler depois que de repente estudou tarô, já está lendo. Aí eu quero saber um pouco mais da história, como pensavam lá o pessoal lá naquela época, para fazer uma contemporização do que eu sei e do que eles pensavam. E também os livros têm muitas pegadinhas que eles faziam de propósito. Então, sim, a pessoa, ela lê, lá tá falando que é uma coisa, é completamente diferente. Você precisa ter um conhecimento prévio para você entender que é uma pegadinha. Sim. Senão você vai fazer tudo errado. E aí entramos de novo no livro do Arthur Waite, que ele, de algum modo, ele tira um pouco do hermetismo, esse pesado que tem esses livros, porque o Arthur Waite já é do começo do século XX. Então, a pessoa do século XIX, o hermético é muito puro, é muito forte, ele tira um pouco dessa leitura hermética, ele mantém dessa linha hermética, mas deixa mais leve, mais suave. Torna mais acessível. Mais acessível, por isso que ele é muito estudado, muito desenvolvido. E então, na nossa escola, a gente sempre procura dar a parte histórica, explicando as diversas linhas de pensamento, para que a pessoa possa entender que livros ela pode comprar, onde ela pode estudar, onde ela pode construir o saber dela. Porque isso que é importante, você ter uma base forte de construção de estrutural do tarô, simbólica, para que você possa, então, a partir daí, até ser crítico com algumas obras. Sim. E não simplesmente ler uma obra e achar que já sabe tudo. E é importante frequentar palestras, grupos, congressos. É importante estar sempre em atividade. Não achar que vai jogar pela intuição. Esse é outro problema. É olhar para as cartas e ver o que elas vão dizer para você, que as cartas não falam, tá, gente? Elas não têm boca, é papel. Antigamente, nas palestras, as pessoas ficavam muito assim comigo, porque no final do jogo eu jogava tudo para cima o tarô. Eu falei, isso aqui é papel, gente, por favor. Então, o importante é o conhecimento. O tarô é um alfabeto simbólico. É como o nosso alfabeto de A a Z. Nós temos lá 78 cartas e nós construímos historinhas com as cartas. Como com o nosso alfabeto a gente constrói as palavras. Muito bom. E para quem quer um caminho profissional do tarô, qual o caminho das pedras? Olha, esse já é um caminho que demora um pouco mais. É importante a pessoa se preparar no estudo dos arcanos maiores, dos menores, as diversas linhas de pensamentos, talvez as diversas probabilidades de uso, não só de previsão, quanto de autoconhecimento, magia, meditação, terapia. Ela entendeu realmente a estrutura do tarô, porque cada consulente vem com um mundo diferente. Alguns você tem que dar mais mensagens espirituais, outros mais chacoalhões, falar mais sobre realidade. Outros você talvez tenha que orientar alguma terapia, algum floral, ou alguma meditação, ou algum sistema mágico para ela, porque cada um vem com uma dificuldade. Outros não tem que ler, falar, volta para casa que eu não vou ler. Exatamente. Então, olha, não tem o que falar, o que você quer não pode. Semana passada, né? Tipo, né? Também. Então, é importante ter esse conhecimento, ter a ética, que a gente aprende a ética dentro da profissão, mas, essencialmente, não ficar parado num único tipo de pensamento, num único tipo de ideia. Eu só faço terapia, eu só faço magia, eu só faço autoconhecimento. Para ser profissional, você tem que saber de tudo o que envolve o tarô, porque cada mundo que chega até você é diferente. E você tem que estar preparado para essa leitura. E também descobrir qual é a melhor tendência dela dentro do universo do tarô, porque tem pessoas que, de repente, fazem uma leitura mais terapêutica, tem outras que não, porque tem várias possibilidades, né, Ney? Por isso que ela precisa saber de todas as linhas, porque ela precisa se adequar a qual ela tem maior facilidade de trabalho, a facilidade de orientação. Ela vai ter sempre todos os mundos na frente dela, mas ela sempre vai optar pelo que ela mais sente facilidade. Se é mais a terapia, se é mais a magia, se é mais a previsão. Agora, ela não pode simplesmente estudar só uma área, porque ela vai realmente ter a necessidade, entre um cliente e outro, de falar talvez de uma área ou de outra, ou de orientar, mas sempre dentro de uma linha de pensamento. Perfeito. Inês, já está quase no finalzinho. Então, tá. Queria que você falasse o que você vislumbra para o futuro do tarô. O tarô está crescendo muito no mundo, muito, muito, muito. Eu percebo que no século XX houve uma explosão mundial de estudo do tarô, um avanço, para mim, inimaginável. No século passado, eu estou há 40 anos na profissão, e eu tenho percebido que ano a ano mais e mais pessoas estão agregando estudo.
Congressos que não existiam há uns 10, 15 anos atrás, hoje tem anualmente em vários países. Lotados. Pessoas fazendo grupos de estudos sobre o tarô, cada vez publicando mais cartas de tarôs, mais livros de tarôs, mais pensamentos, mais possibilidades de uso do tarô. Por exemplo, uma das últimas novidades do tarô é trazer a constelação para o tarô. Trazer um outro sistema terapêutico junto com o tarô. No Brasil está entrando magia com o tarô, coisa que não existia. Quer dizer, existia lá fora, não existia aqui no Brasil. Agora inteligência artificial. Agora inteligência artificial também. Então, veja bem, o tarô vai acompanhando o seu tempo. Eu prevejo, assim, aliás, em 2009 eu fiz um fórum que foi dos livros na internet. Era uma época que não tinha o celular como nós temos hoje, ninguém tinha acesso, não tinha webcam, câmera não existia. E na época eu já acreditava nesse futuro que nós temos hoje. Então, nesse fórum que nós fizemos, a maioria absoluta dos tarólogos presentes não acreditava nesse futuro. Ele não acreditava, não, vai ter que ser o papel, vai ter que estar presencialmente, tem que dar consulta. Mas era a projeção. E a projeção ainda, agora é cada vez mais virtual. Os tarólogos não eram bons, não, porque se tivesse consultado tarô, sabiam. O Ney Naif é um ótimo tarólogo, porque ele já estava à frente do seu tempo naquela época. Sim, claro. Como, por exemplo, hoje, a realidade virtual pode ser os avatares, você pode ter agora esse mundo, né? O metaverso. Pode também entrar muito na área do tarô metaverso, além da webcam, além de tudo. Eu acho inimaginável. Eu acho que o tarô só está crescendo, desenvolvendo. Ele vai acompanhar seu tempo novamente, não só nas imagens, quanto na construção de imagens das cartas, quanto nas próprias terapias ou possibilidades de uso do tarô. Com a pandemia, o ensino do tarô virou híbrido. Você tem hoje, eu posso dar aula aqui para meia dúzia de pessoas e está online para mais outras 200. Isso. Ou milhares. Né? Ou milhares, porque isso era impossível até então. As pessoas, não, online eu não quero. Não, online é difícil. Hoje preferem, né? Prefiro online. Algumas preferem presenciais, outras online. E eu diria que o futuro é os dois, sabe? E entrar para o metaverso e por aí vai. O tarô acompanha o seu tempo. Se quiser manter a sua profissão em dia, você tem que acompanhar o tempo. Não adianta falar, no meu tempo era assim. Eu estudei tarô há tantos anos, o que eu sei é isso. O tarô modifica a cada ano, a cada época o tarô se modifica. É que nem um profissional, né? Que aprendeu lá em 1900 e bolinha, um médico, alguma coisa. Tá desatualizado, né? Não pode ficar. Precisa se atualizar. Não pode ficar só num livro, numa época. É congresso, é palestra, é se juntar, é fazer curso em cima de curso, é se preparar. Eu ainda continuo lendo livros, continuo estudando, continuo participando de congressos, não só como palestrante, às vezes eu vou como ouvinte. Continua aprendendo, né? Sim, a gente claro. não para de aprender nunca. Tem um monte de ideia nova no mundo. Verdade. Só porque eu tenho um monte de livro escrito, só porque eu tenho um monte de alunos, quer dizer que eu não vou estudar mais? Não. Eu tenho que me aperfeiçoar e aprimorar cada vez mais para dar o melhor para os meus alunos e o melhor para os meus consulentes. Tá vendo só? Então, já viu que o futuro do tarô é buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, com certeza. Né? Ney, fala um pouquinho, pessoal, onde eles te encontram, dos seus cursos, da sua escola. A escola é www.tarotista.com.br. Nós temos do nível básico ao nível superior dentro do tarô. Lá você pode aprender o tarô de forma absoluta, com verdades, sem firulas, e realmente onde você vai aprender. E temos o suporte. O interessante do nosso curso EAD que eles são gravados, mas nós temos um suporte humanizado. Qualquer dúvida, você escreve, nós respondemos em até 72 horas. As avaliações têm coordenadores que corrigem, que dão opiniões, que levam o melhor para a pessoa. Ela só recebe o certificado se ela passar por todas as avaliações. Aí tem alguns alunos que falam assim, mas eu não quero fazer avaliações. Não vai ter certificado. Então, não tem como você continuar o curso, porque são módulos. Para você ir para o módulo seguinte, você tem que fazer avaliação. Não tem como você ir adiante. Que nem faculdade, gente. Não terminou o semestre, não vai para o outro. Mas eu só quero saber. Eu falei, bom, se você quer saber, você tem que ser avaliado. Isso. Né? É você que faz a avaliação. Então, você tem que saber até que ponto você absorveu o conhecimento para seguir adiante. Porque é uma responsabilidade. Enorme. Você abrir um jogo de tarô para você ou para alguém, o que você vai falar, você vai influenciar a alma daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Uma decisão de uma então, pessoa. É importante esse acompanhamento. Então, nós temos esse trabalho. Eu também sou diretor da Rede Internacional de Tarôs, que representa o Brasil e Portugal. Cada país do mundo tem um diretor. Nós temos uma rede internacional, onde nós programamos e vamos nos congressos uns dos outros, ano a ano. Esse ano eu fui de Barcelona,
No final do ano eu vou palestrar no Congresso Internacional da Argentina, no ano que vem de Miami e de Barcelona de novo. Então, ou seja, a gente está sempre se programando para se conectar com todos os estudantes e tarólogos do mundo. Escritores, professores, tarólogos ou simpatizantes. Não é que que você tem que ser profissional do tarô. Você pode ser só um simpatizante. Eu quero estudar tarô para o meu autoconhecimento, estudar tarô para a minha autoajuda, também pode. Um buscador. É um buscador. Um louco do tarô. Isso. Instagram, @Neinaif. Enfim, é só botar Neinaif na rede que aparece lá um monte de página para você. E siga a gente, porque você seguir o Ney Naif é ter acesso a conteúdo de qualidade. Super vale a pena. Obrigado. O Ney é um dos grandes nomes do tarô no mundo, né? E eu sempre digo que ele é o Papa do tarô no Brasil. Olha! Querido, obrigado. Obrigado você, obrigado o bate-papo foi ótimo, maravilhoso. Ficaria aqui a noite toda, o dia todo falando contigo, que a gente fala muito, né? Muito, mas é uma delícia. Falar com gente que sabe é muito bom. Ó, pra quem não sabe, eu chamo Claudinei, ele também chama Claudinei, tá de bom? Clau pra Clau. Obrigado, obrigado Tudo pra luz, nós. tá bom? Coração pra todo mundo. Gratiluz! A gente vai ficando por aqui, mas você sabe que toda semana a gente tem aqui um podcast novo para você no ar. Não esquece de se inscrever, acionar o sininho para receber todas as atualizações e desses convidados maravilhosos que eu estou trazendo aqui. A gente vai ficando por aqui. Beijo. Tchau.